Fui tomar água, peguei minha caneca e o sinal do Rafa. Uma lembrancinha do nosso podcast. Opa, obrigado. Rapaz, caneca Os três personalizada. esqueci. Hã? Caneca personalizada. Personalizada. Põe aí. Pessoal, ó, olha aí. Que bacana. Vou até colocar água nela já. Vai, coloca. É pra isso. Mas ali então é uma região assim. Caratinga você não tinha escolha, né? Ou você ia trabalhar na lavoura de café, ou você ia ser balconista de loja de tecido, calçado, ou você ia aprender uma profissão, ser pedreiro, serralheiro, Sim. algo do tipo. Então eu fui pra oficina. Eu quis oficina. Você já queria oficina mesmo? É, a história é um pouco Também devia assim... ter poucas oficinas também, né? Não, tem muita. Tem muita, né? Tem muita. E a coisa mais interessante que eu descobri quando eu saí de lá. Quando eu saí, que você chegava numa empresa querendo emprego, ir para um lugar maior para crescer, eles te perguntavam, você é de onde? Aí você falava, eu sou de Caratinga. Não, se você é de Caratinga, eu te contrato. Aí um dia eu perguntei pro cara, por que você contrata alguém se for de Caratinga? Ele falou, porque lá vocês lutam com unha e dente e aprende. A turma daqui, lá eles se consideravam, por exemplo, Vale do Aço e Patinga é uma cidade grande em relação às demais. As demais, né? É uma cidade com mais de 300 mil habitantes, tem a maior siderúrgica do mundo, até um tempo atrás era ela, trabalha com 5 alto-fornos constante, 24 horas. Então o pessoal considera assim, você veio do interior. E na cidade maior, muitas vezes a turma nova, na minha idade, não queria saber desse tipo de coisa. Já tinha outras coisas a fazer, outros recursos. Isso. Então não queria. Vou guardar isso aqui. Não, só para fechar a caixinha. Então é bonitinho. Então eu fui para a oficina, mas a história de eu ir para a oficina foi assim, eu queria uma moto. Aí eu escutei a história de um cavalo. Aí esse cavalo fez eu ir para a oficina. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero uma moto. Meu pai, ele era muito incentivador, um comerciante nato. É uma família, nós somos descendentes de italiano. Uhum. Meu bisavô veio da Itália e foi para uma cidade mais pro interior ainda, que chama São João do Matipó, né, depois de Caratinga, uns 180 quilômetros, lá perto do Trevo de Realeza. E meu bisavô, né, ele chamava Leandro também, na verdade era Leandro Scrivani. E ele tinha fazenda e tudo. Depois, né, a minha avó, a filha dele, mãe do meu pai, e a família crescendo, teve um acidente na fazenda. E morreu muita gente num caminhão, né? Então esse caminhão, ele morreu alguns pais de família. Então aquele negócio de indenização, tudo. Eles perderam a fazenda. Caramba. Perderam a fazenda. Perderam uma das fazendas. Eles tinham mais de uma fazenda. E o meu avô, pai do meu pai, hoje a gente conhece depressão. Antigamente falava que o cara tava surtando. Nem surtando usava essa expressão, Acho né? que não, né? Normalmente a gente que é mais do interior não conhecia essas palavras, não. Exatamente. Tá inflamado. Tá doido, tá ficando doido, caduco. Alzheimer, caduco. E meu avô, nesse coisa de depressão, ele começou a ir pra jogatina, começou a jogar baralho. E ele perdeu uma fazenda em Realeza. Mas o seu avô que tinha fazenda? Era teu avô que tinha fazenda. Que tinha fazenda. Então, Gênero italiano. O bisavô também tinha. Eles fizeram riqueza ali na região, né? Quando vieram da Itália, fizeram riqueza. Isso. Então, ele chegou, eles falavam que era tipo cacheiro, acho que era cacheiro que falava. Cacheiro viajante. Isso, o cara com um monte de mula e carregando as coisas. Meu bisavô fazia isso. Caramba. E o avô, né, o pai do meu pai era neto e filho de português vindo de Portugal, né? Porque eu acho que todo brasileiro é descendente de Portugal, não tem lógica. Mas esse o pai tinha vindo de Portugal. E era o outro bisavô. E esse avô, pai do meu pai, nessa depressão dele, do acidente, ver a família perdendo tudo, né? Indenização, vendendo fazenda, ele foi pra jogatina, jogar baralho postado. Aí meu pai contava que de um dia pro outro, meu avô sai de dia de casa fazendeiro e volta pra casa quebrado. Em Realeza tinha umas balanças de pesar cereais, né, pesar café, arroz, milho, feijão. E silos. Era tudo dele. Ele apostou aquilo numa noite, ele perdeu. Ele só chegou e avisou pra minha avó.
Perdeu tudo. Aí eles vieram pra Caratinga. Veio pra Caratinga, comprou. A rua que eu nasci era uma fazenda que foi do meu avô. Que hoje é uma rua. Lá todo mundo fala assim, Rua do Paraíso. Ela chama Rua Doutor Isaac de Souza Lucas. Ela foi uma fazenda do meu avô. A gente tem as fotos. Foi loteada. Então ficou ali uma chácarazinha. Né? Eu cheguei a conhecer, lógico, o meu avô, mas ele morreu, acho que eu tinha 5 ou 6 anos. E o meu pai, então veio a família, né? Os pais, que eram fazendeiros, agora os filhos tudo quebrado. Meu pai foi ser garçom. Então o filho de fazendeiro foi ser garçom. Caramba, a minha mãe costureira. Né? O lado da minha mãe também, meu avô também era muito trabalhador, era um construtor. A história dele também é muito bacana, ele não sabia nem ler direito, aprendeu depois de adulto. E eu lembro de um lugar que eu fui comprar minhas primeiras ferramentas. O camarada falou assim, você é neto do José Dias Tomé. Eu falei, sim, se chamar meu avô de José Gasparino. Eu falei, sou. Quer nem saber CPF, se eu quer saber nada, pode vender para ele fiado, porque o avô dele é o homem mais honesto que eu conheço. Meu avô, quando chegou na cidade, veio da roça também, para ser pedreiro. A história que eu ouvi é que ele chegou num açougue, um monte de filho, e pediu para comprar fiado. O cara não conhecia, ele falou, eu tô trabalhando na obra aqui em frente. Aí ele falou assim, não, eu te... Esse avô, o pai da minha mãe. Da tua mãe, tá. Vendeu para ele, e ali ele começou a criar o vínculo, e depois ele se tornou dono de uma construtora e tudo. E o homem, ele era cego de um olho, e aprendeu a ler depois de adulto, depois que veio para a cidade. Nossa. E vários livros que um engenheiro amigo dele dava os livros para ele. Então ele lia. Ele aprendia, ele tocava. Todo mundo falava assim, o Hospital de Caratinga, algumas casas de alguns médicos muito conhecidos lá, tudo foram obras que ele tocou. Todo mundo falava assim, não, a obra tem que ser tocada pela equipe do Sr. José Dias Tomé, o Zé Gasparino. Então essa é a origem, né? Sim. Mas e o cavalo? É. O cavalo é o seguinte, meu pai de garçom foi ter uma mercearia, e ela cresceu e tal, já tava virando já um atacadozinho. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero uma moto. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 10 anos. Eu ia lavar o Fusca do meu pai, um Fusquinha 66, verde oliva, 1.200 ainda. Aí eu fui lá, lavava o carro, o pai deixou a chave, eu falei, ele pisa nesse pedal que era embreagem, não sabia nome. Ele pisa aqui, empurra essa alavanca pra frente, solta e pisa no daqui, esta anda. Eu funcionei o Fusca e saí igual um doido, subi num barranco em frente de casa. Foi o Fusca pendurado lá no barranco a mais de 45 graus. Correram lá na mercearia. Ele falou, Zé, seu filho saiu com Fusca. O pai falou, você quer aprender a dirigir? Você não tem idade, não. E ele ria. Isso com 10 anos. Eu com 10 anos. Aí ele foi ensinar minha mãe a dirigir e eu sentado no banco de trás e eu observando. Aí um dia eu peguei o Fusca e saí andando no Fusca. Aí ele não ligava. O meu pai, ele achava assim que você tinha que aprender. Tem que aprender. Aí ele falava uma coisa que eu já falei isso com os meus filhos. E eu acho interessante, ele falava assim, pela experiência de vida deles, tinham sido fazendeiros, depois veio ser garçom. Foram humildes e recomeçaram, né? Recomeçaram, todos eles, meus tios, todos eles fizeram a vida e todos vieram ali daquela... Eles falam assim, brasileiro não desiste nunca, né? Eu acho que isso vem muito da base, da família. Aí o pai foi e sentou comigo, eu vou te contar uma história. Eu comecei minha vida com um cavalo. Eu falei, meu avô, quando ele veio, ele trouxe alguns andaluzes, uns cavalos andaluzes, lá da região da Espanha, Portugal ali. E começaram a criar lá em Matipó o Manga Larga, que é uma cruza, né? O Manga Larga Machador, que São Paulo eu acho que é a maior origem, é num trecho aqui de São Paulo, no estado de São Paulo, não sei a cidade, mas eu sei que todo mundo dá origem. Mas meu avô tinha trago e tinha feito, e tinha o Campolina também. E meu pai queria um cavalo daquele, porque o pai dele, o avô dele criava e queria um cavalo. Queria um cavalo. Aí meu avô falou assim, você vai trabalhar 1 ano e eu te dou o cavalo. E ele foi me contando a história. Aí meu pai trabalhou 1 ano. Quando uma égua que pariu, ela morreu. Meu avô pegou o potro da égua morta, chegou pro meu pai, tá aí o seu cavalo. Ele falou assim, mas é o seu cavalo. Você não queria um cavalo? Eu não falei que ia te dar um cavalo adulto. Tá aí, é seu cavalo, puro sangue.
Aí meu pai criou esse cavalo, eles falavam na mamadeira. Eles pegavam um bico de mamadeira e colocavam leite e colocavam numa garrafa. Tipo garrafa de cerveja, mas era garrafa de cachaça, de vinho, sei lá o que eles tinham aquilo. E foi criando esse cavalinho na mão. Aí as minhas tias depois foi me contando. Falaram assim, esse cavalo, ele deu um nome, chamava Tesouro. Uma cor bonita, diferenciada. Esse cavalo, ele não pulou. Quando foi amansar, com o seu pai, ele não pulou, ele não deu coice, porque ele foi criado na mão. Então, seu pai chegou, pôs sela nele, subiu, ele saiu andando. Já tá acostumado com o Acostumado com o dono. Aí tinha um padre na cidade, um padre holandês, ficou louco com o cavalo, porque o cavalo, ele era bonito, ele, parecendo que foi pintado, né? Aquele cavalo que você vê muito em filme. Ele era uma cor, a gente fala castanho, eu falo café, bege. Meu pai falava, não, isso chama castanho. Das 4 patas brancas, crina branca, rabo branco. Então ele nasceu especial. Aí esse padre deu pra ele um boi giro holandês e 5 vacas novas. O padre tinha isso? O padre tinha. Aí o padre tinha fazenda e trocou com ele. Então ele começou, ele falou assim, eu comecei minha vida assim. Você entendeu? Eu falei, eu entendi. Se eu quiser a moto, eu tenho que trabalhar e comprar. Ele falou, exatamente isso que eu tô querendo te dizer. Eu falei, obrigado, pai.